brasileiros, né? Como isso deve fazer parte do processo político, certo? Do processo econômico e do processo cultural como um todo, certo? Então, esses movimentos, eles criticaram, cada um ao seu viés, né, político, a estrutura que nós estávamos presentes, que era uma estrutura de desrespeito e desigualdade social às minorias, né, aos excluídos, que eram os negros, eram os indígenas, e deles toda uma classe social que estava sendo ali não representada, digamos assim, pelo monopólio de Minas Gerais, de São Paulo e dos cafeicultores como um todo, assim os coronéis também em cada região, tá? Então, resumindo essa ideia da República Café com Leite, então marcada pelo jogo do político dos governadores, né? Jogo de interesses entre o governo estadual e o governo federal, coronelismo, os coronéis que controlavam as localidades, e assim existia um controle também do voto, voto de cabresto, que é justamente essa ideia de que o eleitor ele não tinha uma autonomia própria em quem ele deveria votar, e a comissão verificadora, que era justamente essa comissão que praticava a degola, que era uma prática que fazia com que nenhum político que não estivesse junto aos interesses dos cafeicultores chegasse ao poder. Então, há uma política excludente, centralizadora e autoritária. Então, se a gente for perceber da monarquia para a república, o que mudou? Mudou muita pouca coisa, né? Além do sistema político e a questão do voto, que mesmo sendo um voto direto, um sufrágio direto, a maioria das pessoas elas não vão poder votar. Então, continua sendo um sistema excludente, tá? Então, depois de tudo que a gente viu, né, nós percebemos que esse sistema político, o sistema republicano do café com leite, começou a entrar em crise, principalmente por conta do seu produto. Como nós vimos, né, o café ele começa a se enfraquecer por conta da superprodução, e nós começamos a ter crises e mais crises desse produto no nosso país, gerando uma inflação gigantesca. Além dessa crise econômica, em 1930 nós vamos ter uma mudança também política. O Washington Luiz era o nosso presidente naquela época, e ele deveria conceder, tá, o próximo governo a um paulista, a um mineiro, no caso, né? Existe esse revezamento entre paulistas e mineiros. Então ele deveria conceder o poder a um mineiro. Só que ele não faz isso, tá? Então ele indica um presidente paulista, que na época era Júlio Prestes, né? Como a gente tem aqui no finalzinho do nosso livro. Então, dentro desse contexto, né, há uma quebra do jogo político entre Minas Gerais e São Paulo. Isso aqui vai gerar todo um processo de crise política, social também, dando os indícios do fim da República do Café com Leite e também da denominada República Velha, tá? Aqui atrás, infelizmente não deu para ver direitinho, né? É o início da proclamação da República, em que o povo, né, você não encontra o povo nessa imagem famosa da proclamação da República, porque o povo ele não participa. E vocês perceberam que durante todo o processo político da República Velha, o povo ele está deixado de lado, ele está alienado, ele está bestializado. Ou seja, apenas oficiais estão presentes aqui, né? E cafeicultores, né? Uma elite. Então, há sim um controle na primeira fase dos marechais, e depois os cafeicultores eles tomam poder de fato a partir da República do Café com Leite. Certo? Então, pessoal, o objetivo dessa aula era justamente passar para vocês um pouco de como essa república ela aconteceu, né, a partir do seu contexto histórico. Então, ela vai de 1889 até 1930, passando por uma série de mudanças, né, no cenário social, econômico,
gerando, obviamente, uma série de desigualdades, né? Ou seja, não há uma mudança de fato estrutural da nossa sociedade. Ou seja, as coisas continuam a ser como são a partir de relações excludentes e de um jogo político, né? Um jogo de poder nas mãos dos cafeicultores, certo? Nós não estamos em sala de aula, mas eu vou passar uma atividade, né, para vocês. Uma atividade bem básica, certo? Eu sei que vocês têm um tempo mais livre, né, para fazer, para ler, para fazer outras coisas, né? Então, o hábito de leitura é algo importante, né? Coloquei até uns livros aqui, certo? Vocês sabem que eu gosto bastante de ler. E eu vou passar uma atividade, que seria basicamente um resumo, tá? Então, o que consiste essa atividade? Vocês vão ler algumas páginas da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa obra ela traça um pouco o panorama do coronelismo e de todo aquele controle republicano que existia na época, certo? Das desigualdades sociais. Onde é que vocês vão encontrar essa obra, certo? Não precisa comprar o livro. Tem em PDF de graça, tá? Então, vão no Google, vocês podem ir na Amazon, certo? A Amazon ela tem esse livro de graça para vocês baixarem e lerem no Kindle, tá? Eu acredito que mesmo que vocês não entrem na Amazon, em PDF tem, tá? Coloca no Google Os Sertões PDF, vocês vão lá e vão encontrar o livro para vocês lerem, certo? Leiam algumas páginas, certo? A introdução é uma boa leitura, vocês podem ler, e me façam um resumo, né? Traçando um panorama entre o livro e o contexto social que estava atrelado ao período republicano, certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido, né, essa aula, né, que realmente seja um período que a gente possa aprender cada vez mais dentro desse contexto em que, de fato, nós não podemos estar unidos presencialmente, mas que o conhecimento ele não deve parar, não deve ficar preso, né? A gente não deve simplesmente ficar em casa, na ociosidade, sem fazer nada, né? Vamos praticar, vamos ler, vamos aprender, certo? Então, um abraço a todos, espero que todos estejam se cuidando, né? Lavando as mãos, ficando em casa, cuidando dos seus, cuidando dos seus familiares, e para que a gente possa voltar com todo o gás aí, se Deus quiser, né? Estarmos juntos mais uma vez, trabalhando, estudando e buscando os nossos objetivos e os nossos sonhos, certo? Então, um abraço a todos e se cuidem.